Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. E novamente estamos aqui para compartilharmos mais uma mensagem da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que mais uma vez o Espírito Santo ele venha falar conosco grandemente através da sua santa palavra. Que essa palavra ela venha trazer para nós aquilo que o nosso coração almeja. Que essa palavra ela venha refrescar a nossa mente, o nosso coração acerca da palavra de Deus. Hoje eu quero estar deixando com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15. Eu vou estar lendo do versículo 23 até o versículo 27. Está escrito assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Este texto, ele vem nos mostrar que mesmo após uma grande bênção, mesmo após uma grande atitude do Senhor para conosco, pode vir uma provação. Nessa passagem aqui, o povo tinha acabado de passar pelo Mar Vermelho. Deus, há poucos dias, havia aberto o mar para aquele povo passar. Deu um grande livramento para eles, contra o povo do Egito, né? Contra os soldados que os perseguiam. E aqueles egípcios, eles foram mortos no mar. As águas os tragaram, como diz a palavra de Deus. Porém, após alguns dias andando ali no deserto, eles chegaram a esse lugar. Porém, as águas eram amargas. As águas desse lugar não podiam matar a sede daquele povo. E aquele povo estava sedento. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que mesmo após um grande livramento, mesmo após uma grande bênção, podem vir provas, podem vir essas águas amargas sobre a nossa vida. Pode vir um momento de termos sede da palavra e de repente essa palavra não ser aquilo que nós esperamos. Muitas vezes nós podemos estar descontentes e tristes depois de uma grande revelação de Deus, depois de um grande feito de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu a esse povo. Mas a palavra também diz que após o povo murmurar, né, e pedir água e reclamar contra Moisés, ele clamou ao Senhor. Então nós precisamos interceder ao Senhor e o Senhor há de nos dar livramento. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos abre uma porta, Ele nos abre a mente, Ele nos dá o entendimento e nós não vamos morrer ali no deserto. Deus vai nos dar um escape. Então, de repente, Deus mostra ali para Moisés um galho de árvore, e ele lançou aquele galho nas árvores, na água. Esse galho, ele simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o poder de Deus, quando é lançado nas águas amargas da nossa vida, na situação em que nós estamos passando, pode haver mudança. Essas águas, então, elas se tornaram águas boas para o consumo. Elas se tornaram águas doces, águas puras, purificadas, porque o nosso Deus tem poder para isso. O nosso Deus, ele tem poder para mudar qualquer situação.
Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos pedir ao Senhor e saber que Ele pode mudar a situação. Então, esse povo recebe a palavra de Deus. No versículo 26 diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardando os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, ali Deus dá a Moisés a palavra para ser levada àquele povo. Deus mais uma vez está falando: se vocês ficarem atentos à minha voz, se vocês não se desviarem dos meus caminhos, se vocês guardarem a minha lei, eu vou livrar vocês das enfermidades, eu vou purificar vocês, eu vou limpar vocês das suas enfermidades, eu vou guardar vocês de todo mal, eu vou proteger a sua casa, a sua família. Se você ficar na presença de Deus, não se desviar do Senhor, Ele promete te guardar, Ele promete te livrar. Deus já havia livrado aquele povo ali dos egípcios, tirado eles da escravidão, mostrou grandes livramentos para ele, para aquele povo, mas a falta de fé, o desespero, fez com que aquele povo, no primeiro obstáculo, já começasse a murmurar contra o Senhor, querer água, né? E ali eles já começam a murmurar, já começam a criticar Moisés, a reclamar. Então nós precisamos ter sabedoria para ter mais fé, mais confiança no Senhor. Confiar naquele que está nos dando livramento, aquele que está nos protegendo. Essa passagem aqui onde Moisés ele lança o galho na água e ela se torna uma água boa. Se nós formos lá em Lucas, no capítulo 23, ali Jesus ele se põe como esse galho que purifica. Quando ele estava indo ali no caminho para ser crucificado, então algumas mulheres param e começam a chorar e lamentar, né? Porque ele estava sendo levado para ser crucificado. Então, no capítulo 28, Jesus fala assim, no Lucas 23, versículo 28, Jesus fala assim, porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Aí no versículo 31, ele continua dizendo: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Ou seja, se estavam fazendo aquilo com o Filho de Deus, que era o madeiro verde, uma planta forte, o que seriam daqueles galhos secos, que eram aquele povo frágil, né? Os filhos daquelas mulheres ali, os filhos de Jerusalém, um povo que já estava condenado por causa dos seus pecados, por não terem recebido o autor e consumador da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse galho que é lançado nas águas, ele simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele vem para purificar a água da nossa vida. Ele vem para purificar tudo ao nosso redor, aquilo que nos dessedenta, aquilo que nos alimenta. O Senhor Jesus Cristo é que purifica o nosso ambiente, que nos dá vida e vida com abundância. No livro de Isaías, lá no capítulo 12, no versículo 3, a palavra diz: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo são como as águas que fluem do trono de Deus, águas purificadoras, águas que limpam, que saram, que curam. São as águas que elas dão vida a todas as árvores que estão ao redor. E essas árvores
somos nós, né, plantadas no jardim de Deus. Então nós precisamos buscar essas águas das fontes da salvação, uma água pura, uma água limpa, e essa água é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quanto mais nós bebermos dessa água, das fontes da salvação, a água pura, limpa, não é água amarga, não é água impura, é água pura que é o Espírito Santo, uma água que refresca a nossa mente, refresca o nosso coração. Então a nossa vida, ela vai produzir cada vez mais frutos para o reino de Deus. Nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, que durante todo o ano produz e tem uma copa frondosa. Nós produzimos frutos e frutos com abundância para o reino de Deus. E isso é o que a palavra do Senhor nos promete. Ela nos promete vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter em mente que é só o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos purifica de todo o pecado, de toda iniquidade. Só Ele que pode nos lavar interiormente, tirar tudo aquilo que está preso em nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que nos escraviza no dia a dia e que muitas vezes tem nos trazido enfermidades e doenças. E a palavra mesmo, o Senhor diz, né, como eu li lá em Êxodo, que se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, ou seja, as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O nosso Deus, Ele é o Deus que nos sara, é um Deus que nos purifica, é um Deus que nos santifica. E no versículo 27 desse capítulo 15 de Êxodo, ele finaliza dizendo que eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então, no final de tudo isso, o que a mensagem ela quer nos dizer? Que apesar das provas, que apesar das lutas, apesar dos momentos difíceis, no momento Deus vai nos mostrar, Ele vai nos entregar fontes de águas e lugar de descanso, para que nós estejamos descansando no Senhor. Nós não vamos ser desamparados, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é grande e Ele é poderoso. Mas nós precisamos, sim, buscar através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único intercessor, Ele é o nosso único caminho ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor das nossas almas. Então que Deus nos dê essa compreensão, essa sabedoria, para firmarmos em Jesus, e Ele vai nos dar direção. Então que Deus abençoe a você, abençoe a toda a sua família, em nome de Jesus. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal Minuto de Fé e dê aí o seu comentário, dê o seu joinha se você gostou. Se não gostou, deixe seu comentário para que possamos fazer o melhor em nome de Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.